Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos falar um assunto pouco difundido no meio evangélico, mas que a Bíblia defende, narra, apresenta como uma promessa de Deus, dizendo que os mansos herdarão a terra. Embora o dicionário da língua portuguesa apresente como definição que manso é uma pessoa de gênio brando, uma pessoa de índole pacífica. Em outras palavras, o nosso dicionário fala que manso é uma pessoa bondosa, uma pessoa pacata, serena, sossegada, tranquila, quieta, domesticada, amansada, justa, humilde, doutrinável, meiga, amável, calma, dócil, tolerante e submisso, entre outras tantas palavras definidas pelos nossos dicionários. Mas com toda certeza, o salmista ele não estava defendendo uma atitude que atende às necessidades, às vontades alheias, ou mesmo uma mentalidade derrotista. Não. E jamais a Bíblia defenderá os derrotados. Jamais defenderá alguém submisso, alguém que não defende as suas causas e as causas de Deus. Muito tempo depois, Cristo Jesus pronunciou a sentença de que a terra será herdada pelos mansos, que são os bem-aventurados. Em verdade, tanto o salmista em sua época, como Cristo Jesus, quando nesta terra, eles nos orientarmos para sermos submissos a Deus. Essa é a orientação bíblica. Nós, seres humanos, devemos ser submissos a Deus. E que devemos colocar toda a nossa força, toda a nossa capacidade de reação sob o controle exclusivo de Deus. Pois Deus pode nos livrar de todos os problemas e toda a nossa força, por maior que seja, é e sempre será perfeitamente controlável. Nós podemos controlar nossas forças. Uma força sobre controle define ser manso. É a exata definição de ser manso. Essa é a definição que Cristo Jesus nos ensinou. Ser manso é ter nossa força sob controle. Todos nós sabemos que nós, seres humanos, somos reativos. Somos pessoas que se estressam com pequenas coisas.
E não raras vezes nos tornamos agressivos, diferindo completamente do ser manso. E muitas vezes, por ser manso, são taxados de fracos. Contudo, irmãos, a mansidão não tem nada a ver com ser fraco. Não. Ser fraco é uma coisa, ser manso é uma outra coisa completamente diferente. Ao invés de nós agirmos com nossas próprias forças, nós nos colocamos sob o controle de Deus, permitindo que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Isso é ser manso. Ser manso num mundo de fortes é seguir o exemplo de Cristo Jesus. Cristo que diante dos poderosos implacáveis, os judeus e os romanos da sua época, ele foi manso. Em nenhum momento ele foi fraco. Portanto, falar em mansidão no mundo que nós vivemos é praticamente um verdadeiro tabu. Porém, essa é a ordem estabelecida por Deus. Uma ordem que contrasta com a nossa realidade, onde o resultado, o lucro, é o que realmente interessa para o homem. E esse modo de pensar, ele tem incentivado disputas, competitividade, à procura de um resultado imediato. Mas ser manso é justamente o contrário de tudo isso. Ser manso é ter paciência, é saber esperar. Infelizmente, grande parte dos seres humanos, os seres humanos à nossa volta, eles usam máscaras. E muitas vezes são confundidos como mansos. Mas o manso, em vez de agir com sua própria força, ele mantém comunhão com Deus. Ele se submete à vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, é preciso mais força para ser manso do que para ser forte. O manso confia na direção de Deus. Ele permite que saia do seu coração o que é puro, o que é bom. O forte, ele dá vazão aos seus próprios sentimentos. Ele é dominado pelas próprias paixões. E com isso ele mostra a sua feiura interior. E ao mostrar sua feiura interior, ele se revela ser fraco. Muito fraco. Nós podemos ilustrar isso que nós estamos falando com uma história.
uma pequena história. Coloque sobre uma mesa um copo cheio de água. Em seguida, vá até a mesa, bata com bastante força sobre a mesa, mas com uma força suficiente para que a água derrame sobre a mesa, mas sem que o copo seja quebrado. Você vai observar que nós passamos por muitos problemas. E quando isso acontecer, somente o que está dentro de nós será lançado para fora. Moral dessa pequena história: só podemos dar aquilo que temos. Ninguém vai dar aquilo que não tem. Nesse mundo cheio de injustiça, nós respondemos com as adversidades. E ao responder, nós mostramos aquilo que realmente somos. E como eu falei há pouco, é preciso ter muito mais força para ser manso do que para ser forte. O forte deixa extravasar. O manso procura Deus. Diante desse panorama, nós podemos tirar algumas reflexões a respeito do tema lido nesta noite. A primeira reflexão: está escrito que o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Nós vivemos em um mundo em que os aspectos morais geram grandes conflitos, pois existe uma grande inversão de valores e os conceitos de bem e mal têm se confundido. Eles se tornaram relativos e cada um faz aquilo que acha ser o correto, contrastando com o reino de Deus. O cristão jamais deve seguir os conselhos e ensinamentos do mundo. Cabe a cada um de nós seguir ensinamentos de Cristo Jesus, aplicando em nossas vidas o que a palavra de Deus nos ensina. Ser manso manifesta o nosso relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, manifesta uma atitude direcionada ao nosso próximo. Esse diferencial entre o verdadeiro cristão e os cidadãos desse mundo faz com que os mansos sejam perseguidos, caluniados, ultrajados, odiados por causa da nossa fé e da fé
em Cristo Jesus. Essa perseguição tem muitos motivos. Enquanto nós estivermos neste mundo perverso, vamos continuar a ser perseguidos, sim. Como eu disse há pouco, existem muitos motivos. Motivos para que essa perseguição seja acirrada. E a Bíblia, ela elenca algumas delas. Porque Jesus disse que assim seria. Ele não falou que se a gente seguisse a ele, nós estaríamos num mar de rosas. Não. Ele foi claro quando falou em Mateus, capítulo 10, versículo 22, que por desejar viver uma vida piedosa, por anunciarem que não existe salvação fora de Cristo Jesus, por pregarem o Evangelho e fazerem da Bíblia sua regra de fé e prática, contrapondo assim nos valores de um mundo absurdo em pecado, um mundo cheio de pecado. Enfim, os motivos são muitos. Mas o principal motivo é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural. Esse inimigo usa a dor, usa o prazer para nos tornar cegos. Não só cegos, mas como estúpidos e miseráveis. Esse nosso inimigo, que eu gosto de chamar de encardido, mas a maioria conhece por diabo, ou Satanás, ele é o acusador, mas ele também é o sedutor. É o sedutor de todo mundo. Palavras descritas no livro de João, capítulo 12, versículo 31. A Bíblia declara que ele é o Deus desse mundo, Deus desse século. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Mas infelizmente, esse nosso inimigo terrível, ele anda em redor, ele está ao redor. Onde tiver alguém pregando, onde tiver alguém falando de Deus, onde tiver alguém praticando o amor, ele está ali, de lado, rugindo como um leão, à procura de alguém que ele possa tragar, que ele possa devorar. Palavras escritas no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas infelizmente ele está ao nosso lado. Felizmente, esse inimigo não pode tragar qualquer um, porque já foi derrotado por Cristo Jesus lá na cruz.
Lá no Calvário ele foi derrotado. E a palavra é clara, segundo 1 Pedro. Quem ele pode tragar. Então ele não pode tragar qualquer um. Mas o mundo continua. Ele segue voluntariamente esse nosso inimigo. O ser humano, a sua maior parte, segue esse inimigo. E segue consciente ou inconscientemente. Muitos conscientes, outros inconscientes. E seguir esse inimigo é seguir para a morte eterna. É seguir para a perdição eterna. Seguir esse inimigo é fazer a sua vontade, acatando cada ensinamento que o mundo dá. Ensinamentos perversos. Como eu disse há pouco, ele não pode fazer muita coisa não. Pois ele só pode fazer algo que Deus permite que ele faça. Se Deus não permitir, ele não pode fazer nada. Nós podemos citar a história de Jó. A história de Jó, Deus permitiu que Satanás fizesse algo contra Jó. Mas olha o que Deus disse para ele. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Descrição feita no livro Jó, capítulo 2, versículo 6. É evidente que Deus usa Satanás para que seus propósitos do mundo sejam realizados. Satanás é submisso a Deus, então Deus pode usar ele para que os propósitos de Deus sejam realizados. Assim como ele usou reis no Antigo Testamento, usando reis para derramar sua ira sobre o povo judeu naquela época do Velho Testamento, ele também permite que Satanás espalhe suas garras sobre esse mundo caído. Ele permite que Satanás traga todos aqueles que não aceitaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É verdade também que em nossos dias não existe uma grande perseguição, uma perseguição declarada aos cristãos em grande parte do mundo. Mas podem ter certeza que isso não vai demorar muito para acontecer. Pois uma ordem corrompida e rebelião contra o Criador e seus seguidores será lançada nesse mundo, sim. E essa ordem será abraçada. Será uma causa que será obedecida por todos aqueles que odeiam a Cristo Jesus. Será obedecida por todos aqueles que odeiam os seguidores de Cristo Jesus. E vão perseguir, sim, todos aqueles que resistirem a essa ordem mundial.
Mas Cristo nos falou: pois vocês serão expulsos das sinagogas. Virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estarão fazendo algo de bom para Deus, prestando culto a Deus. Nesse tempo, o mundo rejeitará a Deus e o senhorio de Cristo. Portanto, irmãos, o cristão foi no passado, é no presente e sempre será perseguido. Perseguido por tudo aquilo que é movido pelo pecado, mantido pelo ego e motivado pela glória pessoal ou glória de alguma nação. Porque o ímpio, ele vive na ilusão. Uma ilusão que suas tramas ficarão impunes. A segunda reflexão que podemos tirar nessa palavra dessa noite é que não te revoltes, nem tenha invejas do que praticam iniquidades. Então nós não podemos revoltar, nem ter inveja do iníquo. A inveja, irmãos, é um dos sentimentos mais antigos que existe. Ela começou antes do mundo ser mundo com Lúcifer, que se rebelou contra Deus. A Bíblia, ela faz advertência a respeito do pecado de inveja. Porque a inveja provém de um desejo destruidor. Pois as pessoas dotadas de inveja vão mentir, vão difamar, vão caluniar, vão levantar falsos testemunhos contra os seus opositores. É muito comum nesse mundo em que nós vivemos que pessoas que não são do Senhor, não seguem seus preceitos e não guardam as suas palavras, alcançarem prosperidade. Vidas confortáveis, enquanto que pessoas que vivem uma vida cristã passam por tantas adversidades e problemas. Se você notar numa cidade, as melhores casas, as melhores coisas são de ímpios. São ímpios que são donos. Não são os pobres, não são os cristãos, mas são os ímpios. Infelizmente, muitos têm se desviado de Deus. Se desviam de Deus por alimentar um sentimento de inveja. Mas a grande verdade é que não podemos ter os ímpios como modelo. O ímpio não serve de modelo para ninguém. O nosso modelo é e deve ser sempre Cristo Jesus. Devemos lembrar que Deus sonda os corações, que Deus conhece as mentes e pesa os sentimentos, e que Ele trará juízo a todas as coisas, inclusive aquelas que estão ocultas.
Portanto, irmãos, sentir inveja é pecado. E a inveja revela muito do nosso coração. Revela muito de quem a sente. Portanto, não devemos nos aborrecer por causa dos maus, nem ter inveja dos ímpios, pois para eles não há futuro. Para o mal, para o ímpio, não há futuro. E a lâmpada deles, que hoje está acesa, vai se apagar. A lição que podemos tirar é que a prosperidade não pode ser usada como sinal de aprovação de Deus. Em vez de nos compararmos com os ímpios, devemos exercitar a gratidão por tudo que temos e por tudo que somos. Lembrando sempre que religião não salva, dinheiro não salva, só Cristo Jesus, através da graça, por meio da fé, é que pode salvar. Só Cristo salva. Isso é um dom de Deus. Palavras escritas nos livros de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Ai, glória a Deus. Sabe, irmãos, não importa quanto dinheiro você tem, não importa a sua posição na sociedade que você vive, não importa seus diplomas universitários, graduação, pós-graduação, doutorado, enfim, tudo que você tem, tudo que você pode ter acumulado em sua vida, enquanto estava nessa terra, enquanto está nessa terra, nada disso pode te salvar. Nada disso tem valor. Nada disso vai tornar você um membro da família de Deus. Pois a única coisa que nos pode tornar filhos de Deus é ser salvo. É crer em Cristo Jesus. Pois quem não crê que Cristo Jesus morreu na cruz por nós, por cada ser humano, quem não crer nisso já está condenado. Não são palavras minhas, são palavras escritas no livro de João, capítulo 3, versículo 18. Uma coisa é certa: Deus nunca lhe dará algo que venha lhe prejudicar. Jamais Ele fará isso. Se alguma coisa vai lhe prejudicar amanhã,
Ele com toda certeza não permitirá que você receba hoje. Porque os caminhos traçados por Deus para a vida de cada ser humano podem nos levar a muitos lugares. Lugares estranhos, como desertos, vales. Mas são os caminhos de Deus. São os caminhos do Senhor traçados para a nossa vida. Caminhos que nos irão preparar para grandes vitórias. A vitória da promessa. Mas aos ímpios e a sua aparente prosperidade, esses serão exterminados no dia do Senhor. Pois a sua felicidade é passageira. Felicidade baseada em bens materiais. Que nada adianta viver uma pseudo-felicidade se nós perdemos a nossa alma. Palavras escritas no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. O que adianta ganhar o mundo se perdemos a nossa alma? A terceira reflexão que podemos tirar nessa noite: confia no Senhor. Infelizmente, o ser humano, na sua grande maioria, é atraído pelo supérfluo e confia em suas próprias forças. Assim como o corpo precisa de alimento para seu sustento, nosso espírito necessita ser alimentado adequadamente. E alimentar adequadamente é se alimentar do que é saudável. Não é alimento que nós precisamos para nossa vida física, mas um alimento espiritual. Independente de que alimento seja, toda alimentação deve ser de qualidade e bem equilibrada. Esse alimento espiritual, ele tem um cardápio principal, um cardápio que deve ser levado a sério. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Palavras escritas no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3. Portanto, irmãos, é preciso também alimentarmos da verdade de Cristo. Assim como nosso corpo é mantido pelos nutrientes que são consumidos em nossos alimentos, o nosso espírito, ele se alimenta da verdade que é Cristo Jesus. Ele é a verdade que alimenta. E tudo que dele se alimenta virá por ele.
Lembre-se que Deus nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos e temos a livre escolha. Ou nós nos voltamos para Ele, Cristo Jesus, e nos alimentamos dele, da sua palavra, ou voltamos para Ele as costas e nos alimentamos dos prazeres que o mundo oferece. Enquanto estivermos nessa terra, nós podemos fazer essa escolha. E pode ter certeza de uma coisa: Cristo Jesus está sempre de braços abertos, esperando que venhamos optar por Ele. É preciso confiar em Deus. É preciso confiar nas promessas de Deus. Pois essa relação entre nós e Deus sempre será uma relação de confiança. E confiar é deixar nas mãos de Deus nossa vida. Ele nos dá a garantia de vida eterna, pois que Deus é impossível de mentir. Se Ele nos garante a vida eterna, podemos confiar. Palavra descrita no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e 19. Mas, infelizmente, o ser humano, ele vive procurando por socorro. Mas ele procura por socorro nas pessoas, porque não crê em Deus e suas promessas. Porque não tiveram nenhuma intimidade com Ele, embora saibam de sua existência. Mas o conhecimento de sua existência não tem nenhum valor. Não terá nenhum valor se nossas atitudes não condizem com essa confiança. Se nós cremos verdadeiramente, então nossas atitudes serão de fé. Não em teoria, mas em prática. Não de palavras, mas de atos. Não de religiosidade, mas de uma vida cristã de conhecimento e prática. Portanto, irmãos, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus é a nossa necessidade primária. Uma necessidade necessária para confiarmos em Deus. Palavras descritas no livro 2 Pedro. A quarta reflexão que essa palavra dessa noite nos ensina é se deleitar no Senhor. A palavra deleitar significa sensação de grande satisfação, agrado, gosto, gozo, prazer, contentamento, regozijo, regalo. Então, deleitar-se no Senhor implica reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus. Somente pode se deleitar no Senhor quem realmente compreende o seu senhorio.
tal prazer e satisfação está reservado somente para os filhos de Deus. Isso quer dizer, para os que são gerados pelo Espírito Santo, para uma comunhão íntima com Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 22. É mentirosa a afirmação que diz que todos que se deleitam no Senhor receberá tudo o que deseja receber. Isso é mentira. Não existe essa promessa. Deus não tem nenhuma obrigação de nos dar aquilo que pedimos. Sabe por quê? Porque a promessa que temos é ter a vida eterna. Portanto, não é Deus que tem de viver em nós. Ele não tem de nos satisfazer em nada. Mas nós é que temos de viver para Ele, agradando a Ele em tudo. Uma coisa é certa: se nossas petições estiverem em concordância com a vontade de Deus, com toda certeza Ele concederá aquilo que o nosso coração tem pedido, o nosso coração deseja. Está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Palavras descritas no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Lembre-se, irmãos, que o novo homem, ou seja, o homem nascido de novo, a sua inclinação é para as coisas do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículos 5 ao 9. Então, o novo homem se inclina para as coisas que o Espírito Santo nos ensina. A quinta reflexão nós podemos tirar nessa noite: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entregar é deixar nas mãos de Deus, é deixar que Ele faça, é render-se inteiramente. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos a sua graça, mais confiamos nele. E quanto mais confiamos, mais temos prazer e mais podemos entregar nossos caminhos nas mãos de Deus. Mas cuidado, irmãos. Deus pode todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Mas em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Ele fará aquilo que você pode fazer. Aquilo que nós podemos fazer, Ele jamais vai fazer. Ele não é preguiçoso.
nós podemos confiar plenamente nele. Nós podemos entregar a ele a nossa caminhada. E ele vai nos guiar. E ele nos fará conhecer a sua soberana vontade. É verdade que enquanto estamos nessa terra, nós temos de trabalhar. Trabalhar para o nosso sustento, para o sustento das nossas famílias. Trabalhar todo dia. Trabalhar para o nosso sustento é algo que é a nossa obrigação. Que cada um de nós temos a obrigação de fazer. Deus não ama o preguiçoso. Está escrito na Bíblia claramente: não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir. Aquele que caminha, não é dele o dirigir os seus passos. Palavras escritas por Jeremias, capítulo 10, versículo 23. E que se faz necessário entregar nossos caminhos ao Senhor, porque é Ele que tudo fará. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, irmãos, Cristo é o caminho. E esse caminho que nós não conhecemos. E Ele nos fará conhecer. É Ele quem tudo fará. Portanto, não é nossa vontade que deve prevalecer. O que deve prevalecer em nossas vidas é a vontade de Deus. A sexta reflexão nos diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. Descansar e esperar em Deus é uma atitude de fé. É praticar a palavra. Nossa fé vai produzir ação. É verdade que esperar é uma das atitudes mais difíceis para os seres humanos. Pois nós, seres humanos, queremos o controle de tudo. Nós queremos controlar tudo. Esperar e descansar em Deus é uma prova de confiança em Deus. Principalmente quando as provações são maiores do que nós. Quantas e quantas vezes passamos por dificuldades, por situações que levam ao desespero. Mas é nesse momento de grande angústia que reconhecemos o quanto somos fracos e sem nenhuma condição de vencer com nossas próprias forças. Mas também é nessas circunstâncias que podemos provar nossa fé em Deus, crendo que Ele fará. É uma fé que não vem de nós, mas é uma certeza que não estamos sós.
Fé não é uma estratégia. Fé é uma demonstração de confiança. Confiança por acreditar em Deus que é fiel e que cumpre o que diz. Em nenhum momento nós estamos falando de descanso físico, mas sim de descanso do coração. Estamos falando em esperar o resultado de quem confiou, de quem esperou, de quem se deleitou e entregou o seu caminho nas mãos de Cristo Jesus. A sétima reflexão nos diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Sabe, irmãos, nesses mais de 30 anos nos caminhos de Cristo, eu aprendi algo de suma importância. Uma coisa eu tenho certeza: não somos o que pensamos ser. Concordamos ou queremos ser. Nós somos aquilo que nós praticamos. Você pode falar milhões de coisas a seu respeito. As pessoas podem falar milhões de coisas a seu respeito. Mas você realmente é aquilo que você pratica. Atitudes dos cristãos deveriam ser atitudes naturais. Mas infelizmente a grande maioria, rotulada por cristão, são ansiosos e buscam socorro em pessoas erradas ou em suas próprias forças, ao invés de confiar em Deus. Enganam-se aqueles que dizem, que pensam e que creem que uma vez salvo, sempre salvo. Pois uma coisa é o que aprendemos e outra é o que fazemos. Portanto, irmãos, coloque em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tudo que estiver fora da palavra de Deus, descarta, deixa de lado. Encontre conforto em Deus. Nós somos tentados a agir por nossas próprias forças contra os perversos. Toda pessoa já passou por isso um dia. Mas acalma. Se acalme. Porque Deus não precisa da nossa ajuda para executar seus propósitos. Ele não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém. Ele não precisa de ninguém para manifestar a sua justiça. E ele é justo. E nada passa despercebido dele. Descanse em Deus. Deixa ele agir. Toda vez que nós fizermos isso, toda vez que nós deixarmos Deus agir, nós vamos desfrutar
das bênçãos eternas, bênçãos que Ele nos reservou. E aqueles que nos ofendem, os ímpios, eles não terão essa mesma sorte. Eles serão destruídos. Eles vão encontrar destruição. Os ímpios não podem se esconder de Deus. E Deus não ignora as obras dos perversos. Ele está contemplando tudo. E as armas dos ímpios, dos perversos, se voltarão contra eles mesmos. E cada ímpio, cada perverso curtirá as consequências de seus atos pecaminosos nessa terra. Deus ri dos ímpios, pois Ele sabe perfeitamente o dia da vingança. Ele sabe que esse dia está chegando. Ele sabe que cada ímpio deverá comparecer na sua presença diante dele para receber a sentença final. Condenado à morte eterna. Sabe, irmãos, Deus está atento ao justo. Ele conhece cada dia dos restos. Ele está envolvido com cada justo. Ele nos cuida, Ele nos sustenta cada dia de nossas vidas. Só podemos ser sustentados por Deus. Você pode estar falando, mas eu trabalho. Sim. Mas quem lhe deu o trabalho? Foi Ele. E você só vai permanecer nesse trabalho enquanto Ele quiser. Tudo que possuímos, tudo que temos, vem de Deus. E é por isso que nós devemos demonstrar generosidade e compartilharmos com o que nós temos. Nós temos sobre nós as bênçãos divinas. O ímpio não tem isso. O ímpio recebe a maldição divina e será eliminado. Os justos herdarão a terra e os ímpios herdarão a morte eterna. O Senhor ampara aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Mesmo nós não sendo perfeito, mesmo o justo não sendo perfeito, Ele julgará os perversos. Deus não vai permitir que as acusações dos ímpios prevaleçam contra aqueles que foram justificados. Os justos contemplarão a manifestação da justiça divina sobre os ímpios. O homem, ele mede o pecado por seus sentimentos, suas circunstâncias e sua cultura. O homem se sente na liberdade para julgar os pecados dos outros.
Mas ao julgar os pecados dos outros, ele se sente superior aos seus semelhantes. E esse sentimento também é pecado. É um sentimento pecaminoso. Contudo, Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, Ele sempre dá ao ímpio tempo para se arrepender dos seus pecados. O fim do ímpio é inevitável. Deus julga os perversos. Enquanto os ímpios que não aceitam essa generosidade de Deus, eles encontram a ira e o juízo de Deus. Mas todo aquele que aceita essa maravilhosa bondade de Deus, encontra nele salvação. Ao derramar o juízo sobre os ímpios, nada lhe restará. Toda a sua prosperidade, toda a sua glória nessa terra vai se esvanecer. E então os ímpios serão lançados em destruição, enquanto que o final dos justos é a paz eterna com Deus. Amém.